Olá, meninos e meninas do quarto ano. Vamos às nossas atividades no livro de matemática. Página 36 e 37 é a abertura da nossa quarta unidade e nós vamos estar trabalhando a multiplicação. Como sempre, o nosso livro traz uma imagem na unidade de abertura com bastante informações para que a gente trabalhe, os conceitos e o conteúdo matemático. Aí você tem uma família, algumas pessoas no parque de diversão, e esse parque de diversão tem algumas informações de valores e de quantidades para que você trabalhe as perguntas iniciais da unidade. O que a tia Marta quer que você faça? Você vai lá nas páginas finais do seu livro, eu tenho sempre ensinado isso para vocês, as páginas finais estão em branco, são páginas pautadas, ou seja, com linhas, e você vai colocar lá, página 36 e 37, e você vai ler as perguntas e só vai colocar lá nas páginas finais as respostas das perguntas pertinentes à abertura da unidade. Observando aqui, primeira pergunta: é possível saber quantas pessoas estão na montanha-russa sem contar uma a uma? Então você olha aí na imagem, qual brinquedo é a montanha-russa, como é que estão os vagões, Qual a quantidade de vagões, qual a quantidade de pessoas dentro de cada vagão, e responda a questão, tá bom? E assim por diante, fazendo lá no final do livro as questões de abertura. Na página 38, nós vamos começar a multiplicação trabalhando já as suas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. É uma propriedade que nós já vimos lá nas propriedades da adição. Só que agora nós vamos trabalhar com os fatores e o produto da multiplicação. Vamos lá, vamos relembrar os termos da multiplicação. Quando eu falo de fatores, eu estou falando dos números que estão sendo multiplicados, tá? O multiplicando e o multiplicador. Quando eu falo de produto, eu estou falando do resultado dessa multiplicação. Então, aqui você vai observar o exemplo, que o livro está te dando com os bombons que estão distribuídos aí nessa bandeja, nessa caixa. E a primeira parte ele mostra aí para você, 4 vezes 3, fator 4, fator 3. Qual vai ser o resultado? Registra. Depois ele pega a multiplicação e muda os fatores. Olha, 3 vezes 4. Será que o resultado vai ser o mesmo? Quando você terminar de fazer isso aí, você vem ler o conceito, a definição da propriedade comutativa. Em qualquer multiplicação, quando alteramos ou quando mudamos a ordem dos fatores, o produto não muda, ou seja, o resultado dessa multiplicação, mesmo que os fatores mudem, ela não vai mudar. Questão número 1, leia as frases, faça os cálculos, use o seu raciocínio, se precisar registrar, registre aí do lado e marque se as afirmativas são verdadeiras ou se são falsas. Questão número 2. Um número foi multiplicado por outro. Um desses fatores é igual a 6. E o outro fator é o número, é o maior número com um algarismo. Calcule mentalmente o produto dessa multiplicação. Então, qual o segredo para a gente fazer uma boa atividade, e evitar dúvidas e evitar erros? O que nós vamos fazer? Nós vamos ler com atenção o enunciado. Um dos fatores é o 6. O outro fator é o maior algarismo é o maior número somente com um algarismo. Então, você vai lembrar lá dos números decimais, que vão de 0 a 9. De 0 a 9, qual é o maior número só com um algarismo? Então, você vai achar esse número, multiplicar por 6 e registrar aí o resultado. Questão número 3, mais uma vez, estejam atentos ao enunciado, tá?
Observe a ilustração e responda a questão. Olha a ilustração, é a imagem, né, de uma lanchonete, de um restaurante, onde aparece um cartaz, né, falando, ó, um suco por R$4. Aí você vai, ó, calcular mentalmente, não precisa registrar os cálculos. Qual é o preço de 6 sucos? Volta lá e vê se um custa R$4, quanto vai custar 6 sucos? Letra B. Quais são os fatores da multiplicação que representam a resolução do item A? Então, que fatores você vai colocar lá? Você já tem o 6, ele quer saber o preço, né, de 6 sucos, e você sabe que um custa 4. Então, coloque os fatores aí na letra B. Questão número 4. Observe o que Leila está dizendo e responda. Pensei em um número que é o resultado da multiplicação de 5 pelo dobro de 3. Então, vamos lá. 5, e qual é o dobro de 3? Multiplique o 5 pelo dobro de 3 e veja qual foi o número que a Leila pensou. Questão número 5, pediu para você usar a calculadora. Olha só, sempre que tiver atividades para usar a calculadora, procure usar a calculadora mesmo, tá? Evite usar a calculadora do celular, porque a calculadora do celular não vai ter uma outra configuração que não é essa calculadora convencional comum que nós usamos, e pode ser que você não consiga fazer atividade com a calculadora do celular. Então, você vai usar a calculadora e fazer as multiplicações. Percebam que ele vai usar a propriedade comutativa, porque na letra A eu tenho 15 vezes 17. Aí na letra B ele vem e coloca 17 vezes o 15. Ele só vai alterar aí a posição dos fatores. E vai te fazer uma pergunta. Você precisou fazer todas as multiplicações para descobrir o resultado? Se você disser que sim, então você explique por que você usou a calculadora para fazer todos os cálculos. Se você falar não, também eu quero que você explique por que você não precisou de usar a calculadora em todos os cálculos. Olha aí a questão 6. A questão 6 é bem um exemplo daquilo que a tia Marta estava explicando para vocês. Vocês vão usar também a calculadora. Mas se você usar a calculadora no celular 3 vezes e digitar o sinal de igualdade, pode ser que o seu celular vai falar que a operação está inválida. Então, essa atividade tem que ser feita com a calculadora convencional, ok? Você vai digitar 3 vezes e o sinal de igual e vai achar aí o resultado. Quando você achar o resultado, eu quero que você me diga qual foi o fator que você multiplicou com 3 para chegar ao resultado que você achou. Questão número 7. Responda as questões usando apenas os números 7, 8 e 9 como fatores. Letra A. Qual é o maior produto obtido pela multiplicação de 2 desses fatores diferentes? Então, você vai pegar 2 fatores aqui, vai escolher e vai ver qual é o maior número, né, que você pode ter de resultado quando você multiplica 2 números desses diferentes. Então, é fazer a multiplicação com o 7, 8 e o 9 para responder as questões A, B e C da questão número 7. E no final, você vai lá para o seu livro interativo na plataforma Uno e vai abrir o seu livro interativo e fazer a atividadezinha que está lá no seu livro, Propriedade Comutativa, na página 39. Bons estudos para vocês, faça com dedicação. Isso é possível você fazer sem a ajuda da mamãe e do papai, porque eu sei da capacidade de vocês. Deixa o papai e a mamãe descansar um pouquinho, tá bom? Tenha, sim, dedicação e compromisso com seus estudos e faça sozinho. E segunda-feira a tia Marta está com vocês em matemática para corrigir. Um grande abraço, eu amo muito vocês e estou com muita saudade.